Jogo na tela, ideia na cabeça, filosofia no controle. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu decidi trazer um dos jogos que marcou demais a minha infância, sobretudo minha adolescência, que é o God of War 1 do PlayStation 2. Para mim foi um jogo que quando jogo ele hoje, me lembra diversas situações da minha vida, principalmente traz bastante memórias muito bonitas em relação à época que eu comecei a jogar, fiquei mais vidrado neste universo. E talvez uma das razões para eu gostar bastante de jogar e curtir videogame e me aperfeiçoar nesse universo e hoje trabalhar com tecnologia tenha sido muito por conta também deste jogo. Então, quando a gente para pensar, né, existe uma pergunta, né, que atravessa a história da humanidade com a mesma força que a lâmina do Kratos atravessa os inimigos, né? O que é ser feliz? Veja, felicidade nunca foi um consenso, né? Nunca foi óbvia e talvez nunca tenha sido simples desde tempos antigos. Então, quando a gente olha pro Kratos, o que a gente vê é um homem movido pela dor, né? Pela culpa, pela perda. Alguém que não age porque quer ser feliz, mas porque não suporta mais sofrer, né? E aqui já começa o primeiro ponto, né, filosófico importante, né? A felicidade não é a presença do prazer, ela é muitas vezes a fuga da dor. Veja, isso é um ponto de vista, né? Então, obviamente você pode discordar disso ou até pensar por um outro ângulo. E se for assim, use a aba de comentários e comente, compartilhe sua ideia sobre esse assunto. A maioria das pessoas, né, quando a gente fala de felicidade, elas acreditam que a felicidade é um estado permanente, né, como se fosse um lugar onde você chega e diz, pronto, agora está resolvido. Mas a vida ela não funciona assim. A vida é movimento e tudo que está em movimento não se fixa. Já dizia até Aristóteles, né, dizia que felicidade é atividade, não é posse, não é conquista e é prática, né? Então o Kratos ele não para. Ele anda, ele luta, cai, levanta, sangra. E talvez seja exatamente aí que esteja a tragédia. Ele não sabe parar, né, para viver. Só sabe avançar para vingar. E repare bem, Kratos acredita que ao matar o Ares, né, que é o grande boss do jogo, boss final, ele será feliz, né? E que ao destruir o responsável pela sua dor, a paz virá. Quantas vezes a gente quantas vezes a gente já fez essa mesma coisa? Não nesse contexto, obviamente, mas quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais feliz, ou quando eu trocar de emprego, eu vou ser mais feliz. Ou outro exemplo, quando essa pessoa sair da minha vida, eu vou ser mais feliz. E aí o objetivo é alcançado e o vazio ele continua, porque felicidade não mora no depois, ela mora no como. Se a gente parar para pensar outro exemplo filosófico, outro pensador, né? Epicuro ele dizia algo simples e revolucionário. Felicidade é reduzir a dependência do mundo externo. Então Kratos ele depende de tudo que está fora dele, dos deuses, do passado, da vingança. Por isso ele nunca está em paz. Quanto mais você acredita que a sua felicidade ela depende de algo que você não controla, mais frágil você se torna. E aí qualquer perda vira um colapso.
qualquer frustração vira ódio. E qualquer dor vira guerra. Agora pensem comigo. Kratos é forte, poderoso, imbatível, mas profundamente infeliz. Isso destrói um mito moderno. Poder não garante felicidade. Controle não garante felicidade. Vitória não garante felicidade. Quantas pessoas você conhece que venceram na vida, mas não conseguem dormir em paz? Temos outro pensamento filosófico de Nietzsche, por exemplo, que ele dizia que a dor não é o problema. O problema é não encontrar sentido nela. Kratos sofre, mas não elabora o sofrimento dele, né? Ele só reage o tempo todo. E é aí que está uma provocação dura. Talvez a infelicidade não venha da dor, mas da incapacidade de dialogar com ela. A dor ignorada vira ódio, e a dor compreendida vira sabedoria. No fundo, a felicidade ela não é um estado emocional constante. Ela é um alinhamento. Um alinhamento entre o que você faz e o que você acredita. Quando você vive traindo seus próprios valores, não há sucesso que resolva. Kratos traiu tudo. Sua humanidade, seus vínculos, sua própria história. E paga o preço. Talvez felicidade seja isso. Viver de tal maneira que, ao olhar para trás, você consiga sustentar quem você foi. Não é ausência de sofrimento, é coerência. Não é alegria eterna, é dignidade. Enquanto Kratos segue avançando, destruindo tudo ao redor, a pergunta que fica para nós é: quantas batalhas você está lutando que não são mais necessárias? Quantos deuses você está tentando matar quando o conflito mora dentro de você? Talvez a verdadeira felicidade não seja vencer a guerra, mas encerrar a guerra certa. Mas tem algo ainda mais desconfortável nessa história toda. Kratos ele não busca felicidade, ele busca justiça. Ou pelo menos aquilo que ele acredita ser justiça. E aqui mora uma das maiores armadilhas da vida adulta. Confundir felicidade com acerto de contas. A ideia de que só seremos felizes quando tudo estiver equilibrado, quando o passado for compensado, quando a dor for paga na mesma moeda. Só que a vida não fecha contas. Ela não emite recibos, boletos, ela não pede desculpas. Quem vive esperando reparação vive eternamente insatisfeito. Repare como Kratos olha sempre para frente, né? Ele nunca olha para dentro. Ele corre, ele escala, ele mata, ele pula, rola, mas nunca reflete. Pensar dói. E pensar exige pausa. E a pausa faz a dor aparecer. Então talvez por isso a gente se mantenha, né, tão ocupado. Agenda cheia, barulho constante, estímulo o tempo inteiro, né? Porque o silêncio ele cobra. O silêncio pergunta: é isso mesmo? Valeu a pena? Quem você se tornou? A felicidade moderna ela virou uma espécie de desempenho, né? Produzir, render, mostrar, postar. Mas a felicidade não é performance, ela não precisa de plateia, sabe? Se precisar ser exibida para existir, provavelmente não é felicidade. É basicamente uma validação. Então Kratos ele nunca joga pra arquibancada, e mesmo assim é escravo do olhar dos deuses. Quantos de nós trocamos os deuses do Olimpo por curtidas, métricas e aprovação? Na mesma linha de pensamento, né, Spinoza ele dizia que a felicidade é aumentar a potência de existir. Então, não é eliminar a tristeza,
mas viver afetos que nos expandem, né? O ódio ele diminui, a vingança contrai, a culpa paralisa. Mas Kratos ele acredita que o ódio fortalece, mas ele só o aprisiona. E aqui tem uma verdade incômoda nisso tudo. Nem toda força liberta. Algumas apenas endurecem. E talvez felicidade ela seja aprender a largar a espada quando ela já cumpriu sua função. Mas largar exige coragem, né? Porque sem a espada sobra o quê? O que sobra de nós? Quem você é quando não está lutando? Quem você é quando não está se defendendo? E quem você é quando não está provando nada para ninguém? Essas perguntas elas assustam mais do que qualquer monstro, né? São questionamentos e perguntas extremamente modernas e que a gente leva no dia a dia. A gente romantiza a superação, mas ignora o luto. E Kratos nunca fez luto. Ele pulou direto da perda para a guerra. E sem luto não há reconstrução, né? Só repetição. Quantas histórias você... Quantas histórias, se a gente parar para pensar, né? Quantas histórias você está revivendo porque nunca teve coragem de encerrá-las? A felicidade não está no fim da jornada. Ela não aparece nos créditos finais. Ela está nos pequenos instantes em que você não está em conflito com o mundo, nem consigo mesmo, num raro momento de silêncio interno. Então, talvez seja por isso que ela seja tão rara, porque exige reconciliação. Kratos não se reconcilia, ele sobrevive o tempo todo. E sobreviver não é viver. Viver bem é saber quando avançar e quando parar. É saber quando lutar e quando aceitar. É saber que nem toda dor precisa virar batalha. No fundo, a felicidade é responsabilidade. Responsabilidade por quem você escolhe ser, mesmo quando tudo dá errado. Porque o mundo não vai ser justo, os deuses não vão ser bons e a vida não vai ser gentil. Mas ainda assim, a escolha é sua. Você pode ser mais um guerreiro ferido reagindo ao passado, ou alguém que, mesmo marcado, decide não ser definido pela própria dor. E enquanto Kratos segue sua marcha sangrenta, fica a última pergunta, talvez a mais difícil de todas. Se amanhã você não precisasse provar mais nada, quem você seria? Talvez a felicidade comece exatamente aí. E talvez a gente precise admitir algo que quase nunca diz em voz alta. A felicidade muitas das vezes assusta. Porque ser feliz não é só sentir coisas boas. Vejam, para haver alegria tende a haver a tristeza. Mas é assumir responsabilidade por si mesmo. É parar de terceirizar a própria vida. Enquanto você está lutando contra alguém, contra algo, contra o mundo, sempre existe um culpado fora. Mas quando a guerra ela acaba, sobra você. E isso dá medo. Kratos ele não sabe o que fazer, né, quando não há um inimigo à frente. Ele foi moldado basicamente para a guerra. E a identidade dele, né, depende do conflito. Sem uma batalha, né, sem batalha, ele perde o equilíbrio, né, ele perde o chão. E talvez isso seja a explicação, né, porque tantas pessoas sabotam os próprios momentos de paz. Quando tudo começa a ficar calmo demais, a gente estranha. Cria problema, arruma briga, se ocupa, porque o silêncio exige presença. E presença exige maturidade. A dor é barulhenta e ela grita, e empurra, exige reação. Já a felicidade, ela fala baixo a felicidade. Ela não invade, ela espera,
E quem vive no caos constante desaprende a escutar coisas sutis. Por isso, muitas vezes, a felicidade ela passa e a gente nem percebe. Ela não explode, ela não humilha ninguém, ela não vence ninguém, ela simplesmente acontece. E existe uma confusão muito comum entre intensidade e sentido. A vida de Kratos ela é intensa o tempo inteiro. Tudo é extremo, o ódio, violência, culpa, poder, mas intensidade não é sinônimo de profundidade. É algo que pode ser intenso e vazio ao mesmo tempo. O problema é que a gente se vicia na intensidade porque ela distrai, ela anestesia, ela faz esquecer. Quantas pessoas confundem uma vida agitada com uma vida significativa? Agenda cheia não é sinônimo de propósito. Barulho não é sinônimo de alegria. Movimento constante não é sinônimo de evolução. Às vezes, é só a fuga do bem organizado. Então, Kratos ele corre do passado, mas nunca se afasta dele. Porque fugir não é resolver. Fugir é só... Cansa, né? Fugir cansa. E chega um ponto que você tá exausto demais para continuar correndo, mas orgulhoso demais para parar. E esse é um dos lugares mais perigosos da vida adulta, não é? Quando a gente se mantém em pé só pela força do hábito. A felicidade exige revisão, né? Revisar escolhas, caminhos, crenças. E revisar dói, porque obriga a admitir que algumas decisões não foram boas, que alguns sacrifícios talvez não tenham valido a pena e que algumas guerras foram travadas em vão. Não é mesmo? Então, vejam, o ego odeia isso, né? O ego ele prefere continuar lutando errado, a parar e admitir que se perdeu. Então, Kratos ele nunca pede perdão a si mesmo. Ele carrega culpa, mas não reconciliação. Ele culpa sem elaboração. Vira aquela punição eterna, né? Porque é exatamente isso, né? A culpa sem elaboração, ela vira essa punição eterna. E tem muita gente vivendo assim, se punindo todos os dias por erros do passado. Como se a dor constante fosse uma forma de redenção. Mas sofrer não purifica, sofrer só machuca. Existe uma ideia muito cruel, né, de que felicidade precisa ser merecida através do sofrimento. Como se descansar fosse fraqueza, como se paz fosse prêmio, né, como se a alegria ela fosse suspeita. E Kratos é a personificação disso, não é? Alguém que acredita que só terá direito à paz depois de pagar tudo com sangue. Mas a conta nunca fecha, nunca. A vida não funciona, né, como um tribunal justo. Ela não avalia esforço. Ela não recompensa proporcionalmente, né? Tem gente boa que sofre muito e gente cruel que vive bem. E aceitar isso não é cinismo, é maturidade. Felicidade não nasce da ilusão de justiça perfeita. Ela nasce da lucidez. Quando você entende que o mundo não te deve nada, algo curioso acontece. Você para de viver no modo cobrança, né? Para de exigir que o passado seja diferente. Para de esperar que as pessoas te compensem. E essa desistência não é derrota, é libertação. Kratos exige que o passado mude. Exige que os deuses, né, apaguem, né, o que foi feito, e exige que o mundo seja justo com ele. E quanto mais exige, mais sofre, porque o mundo não negocia com dor. Ele simplesmente segue. Talvez felicidade seja aceitar que algumas feridas não vão fechar completamente, que algumas cicatrizes vão ficar, e tá tudo bem. Cicatriz não é sinal de fracasso. É sinal de sobrevivência consciente. O problema não é ter cicatrizes, é viver como se ainda estivesse sangrando. Kratos sangra por dentro o tempo inteiro.
E ele nunca transforma a dor em aprendizado, só em arma. E toda vez que você transforma a sua dor em arma, você precisa de um inimigo para justificar a sua existência. Sem inimigo, a arma perde o sentido. Por isso tanta gente vive procurando algo para odiar. Um sistema, um grupo, uma pessoa, uma ideia, um lado. Ou o ódio dá essa identidade, né? Dá pertencimento, dá sensação de força. Mas cobra caro. Ele consome tudo ao redor, inclusive quem o alimenta. A felicidade não combina com o ódio constante. Não porque o ódio seja errado, mas porque ele ocupa espaço demais. Ele toma a casa inteira. Não sobra lugar, né, para mais nada. Não sobra leveza, não sobra curiosidade, não sobra encontro. Felicidade tem mais a ver com a abertura do que com a vitória. Então, basicamente, seria permitir-se, né, sentir sem reagir imediatamente, né, com sustentar perguntas sem precisar respondê-las na hora, com aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Kratos não sustenta perguntas, ele só quer respostas imediatas, né, de preferência violentas, e a vida, quando pressionada por respostas rápidas, geralmente entrega soluções ruins. Talvez um dos maiores sinais de maturidade seja aprender a conviver com o incompleto, né, com o não resolvido, com o ainda não sei, ou, né, coisas nessa linha filosófica. Então, a felicidade mora mais nesse espaço de honestidade do que nas certezas rígidas. A gente cresce ouvindo que precisa ser forte, mas quando ninguém explica que força também é saber parar, saber chorar, saber pedir ajuda, saber mudar de ideia, a força que só avança vira rigidez. E rigidez quebra. Kratos é rígido, inflexível, incapaz de se dobrar sem se partir. E isso o torna, né, previsível, né? Sempre reagindo do mesmo jeito, sempre repetindo o mesmo padrão, né? Sempre preso à mesma narrativa. E a felicidade exige narrativa nova, um novo jeito de contar a própria história. Não apagando o que aconteceu, mas mudando o papel que aquilo ocupa. Você não é só o que te fizeram, né? Você também é o que você faz com isso. Enquanto você se define apenas pelo trauma, ele vai te governar. Quando você integra o trauma à sua história, ele deixa de mandar. Ele vira parte, não centro. Então, Kratos, ele nunca sai do centro da própria dor. Tudo gira em torno dela, e isso é exaustivo para ele e para quem está ao redor, né? Dor que vira uma identidade, né, que contamina tudo. Talvez felicidade seja justamente isso, deslocar a dor do centro, não negar, não fingir que não existe, mas parar de viver orbitando em torno dela. É colocá-la no lugar que merece. Importante, né, mas não soberana. E isso exige tempo, exige paciência, exige uma coisa rara hoje em dia, né, lentidão. Não dá para se reconciliar correndo, não dá para elaborar vivendo no automático, e não dá para se encontrar enquanto você foge de si. Kratos não desacelera e por isso nunca se encontra, ele só se repete. A pergunta que fica não é como ser feliz. Essa pergunta é grande demais, vaga demais. Talvez a pergunta mais honesta seja: o que na vida está em guerra sem necessidade? O que eu estou sustentando por hábito, orgulho ou medo? Que batalha eu poderia encerrar hoje, mesmo que isso signifique perder uma identidade antiga? Porque às vezes a maior vitória não é seguir lutando, é ter coragem de parar, de olhar para o que restou, de aceitar que a vida não vai ser épica o tempo inteiro e que tá tudo bem. Talvez felicidade seja uma vida menos heróica e mais humana,
menos grandiosa e mais verdadeira. Menos sobre vencer e mais sobre sustentar. E se tem algo que a história de Kratos nos ensina, não é como derrotar os deuses, mas como a incapacidade de parar uma guerra pode destruir até o mais forte dos homens. No fim, talvez a felicidade não seja sobre chegar em algum lugar. Talvez seja sobre, finalmente, não precisar fugir de lugar nenhum. E se você desligasse o barulho agora, se ficasse alguns segundos em silêncio, sem provar nada para ninguém, o que sobraria? E talvez a maior ironia, né, de tudo isso, ela seja perceber que a felicidade raramente aparece quando a gente a persegue diretamente. Quanto mais você corre atrás dela, mais ela parece se afastar, como se fosse uma sombra estranha. Quando você vira o rosto, ela vem junto. Quando você tenta agarrar, ela escapa. Kratos corre atrás de algo que ele nem sabe mais nomear. No começo é vingança, depois é justiça, depois é silêncio, depois é só continuar. Em algum ponto o objetivo se dissolve, mas o movimento continua. E é aí que muita gente se perde. Quando o porquê some, mas o como vira automático. Existe um cansaço específico que não vem do corpo, vem da alma. E o cansaço de sustentar uma vida que já não faz sentido, mas que você não sabe como abandonar. Você acorda, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas e ainda assim sente que está sempre atrasado em relação a si mesmo. Kratos vive exatamente nesse atraso existencial. Ele nunca está onde está. O corpo está ali, mas a mente está no passado. A espada corta no presente, mas a ferida é antiga. E nenhuma vitória no agora consegue apagar algo que não foi elaborado antes. A gente costuma dizer, né, que o tempo cura tudo. E não é verdade, o tempo só passa. Quem cura é o que você faz com o tempo. Tem gente que envelhece sem amadurecer, que repete o mesmo erro com mais rugas e menos paciência. Kratos envelhece na guerra, mas não amadurece no espírito. Ele acumula batalhas, né? Ele e não necessariamente sabedoria, né? E isso é um alerta importante. Experiência não é quantidade de vivências, é qualidade de reflexão. Viver muito não garante entender melhor a vida. Talvez felicidade tenha mais a ver com a reconciliação do que com a conquista. Reconciliação com limites, com falhas, com escolhas que não têm conserto. A maturidade começa quando você aceita que algumas portas só fecham, não se reabrem, e que insistir em arrombá-las só machuca mais. Kratos não aceita o irreversível. Ele luta contra o que já aconteceu, e lutar contra o passado é uma guerra perdida por definição. O passado sempre vence, porque ele já é. Existe uma ideia muito difundida de que seguir em frente é esquecer, mas esquecer não é possível. O que é possível é integrar. O que é possível é fazer as pazes com a memória. Kratos não esquece, ele é assombrado, mas também não integra. Ele é dominado. E a felicidade talvez esteja nesse meio termo delicado, né? Lembrar sem ser refém e sentir sem ser arrastado. Reconhecer sem se definir apenas por aquilo. Não é apagar a dor, é mudar o lugar que ela ocupa. E olha que curioso, a gente fala tanto em autocontrole, em força emocional, em resiliência, mas quase nunca fala em autocompaixão. Kratos nunca é gentil consigo mesmo, ele se pune, se cobra, se endurece, e muita gente confunde isso com força, mas não é. É sobrevivência no modo bruto mesmo, assim. Então, funciona por um tempo e depois cobra juros, né, e juros altos, né? A felicidade exige uma coragem diferente, a coragem de ser menos violento consigo mesmo. De errar sem se destruir, de falhar sem se condenar à prisão perpétua emocional. Talvez, por isso, a felicidade incomode tanto,
porque ela não combina com autopunição constante. Ela exige um mínimo de permissão interna. Permissão, né, para descansar, para rir sem culpa, para sentir prazer sem achar que está devendo algo ao mundo. E Kratos nunca se permite isso, né? Ele vive como se estivesse sempre em dívida com o passado, e quem vive endividado emocionalmente nunca se sente autorizado a parar. A gente aprende desde cedo de que desistir é fracassar, mas quase ninguém ensina que insistir também pode ser. Insistir no que machuca, insistir no que já não faz sentido, insistir em narrativas antigas só porque elas dão identidade. Kratos insiste na raiva, insiste na culpa, insiste na guerra, porque sem isso ele não sabe quem é. E aqui tem um ponto delicado. Às vezes, a infelicidade é mais confortável do que a mudança. Ela é conhecida, ela é previsível, ela dói, mas é familiar. A felicidade não. Ela exige território novo. E território novo assusta. Assusta porque você perde referências. Porque não tem roteiro. Porque não tem inimigo claro. Quando a guerra acaba, sobra o silêncio. E o silêncio não diz o que fazer. Ele só mostra quem você é. Talvez por isso a gente evite tanto esse encontro. Porque no fundo a pergunta não é: eu sou feliz? Mas quem sou eu quando não estou reagindo? Quem sou eu quando não estou fugindo? Quem sou eu quando não estou lutando contra algo? Kratos não suporta essa pergunta. E talvez a gente também não. Por isso preenchemos cada espaço com barulho, música, podcast, vídeo, feed, mensagem. O silêncio virou ameaça. Mas é no silêncio que a vida cobra coerência. É nele que você percebe se está vivendo por escolha ou por inércia. A felicidade não grita, ela não se impõe, ela pede, escuta. E quem vive no modo guerra, né, desaprende a escutar. No fim das contas, talvez felicidade seja uma vida com menos justificativas, menos necessidade de provar, menos necessidade de vencer. Uma vida onde você não precisa explicar o tempo inteiro porque é do jeito que é. Onde você não precisa transformar toda dor em discurso, toda ferida em bandeira ou toda experiência em batalha épica. Talvez seja uma vida mais simples do que a gente imagina. E justamente por isso é tão difícil, né, de aceitar. Kratos não vive... Kratos vive, na realidade, né, uma vida... ele vive uma história grandiosa, né, mítica, violenta, mas talvez o maior aprendizado dela seja esse. Uma vida épica não é necessariamente uma vida boa. Às vezes, é só uma vida barulhenta. E felicidade não mora no barulho. Ela mora nos raros momentos em que você não está se defendendo de nada. Nem do mundo e nem de si mesmo. E aí fica o convite final. Não como resposta, mas como pausa. Se você não precisasse mais sustentar a guerra que te definiu até aqui, que tipo de vida sobraria? Talvez menos intensa, talvez menos admirável, talvez menos heróica, mas quem sabe finalmente sua. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu peço por gentileza que, se vocês tiverem gostado do vídeo, da reflexão, ou tem algum ponto de vista diferente do que foi dito, por favor, usem a barra, né, dos comentários para trazer seu ponto de vista diferente, a gente conseguir ter essa troca de pensamentos. Um forte abraço e fiquem na paz.